falar sobre economia? A população idosa aqui no país não para de crescer. Para você ter uma ideia, de 2012 para cá, mais de 12 milhões de brasileiros chegaram à terceira idade. Um fato que se reflete diretamente na economia. Os idosos movimentam um mercado trilionário na chamada economia prateada. Mas ainda são esquecidos pelos consumidores. O país está envelhecendo com pessoas que devem viver mais tempo. Trata-se da longevidade ativa envolvendo a população com mais de 60 anos que não quer mais ser tratada de idosa. Avó de 4 netos e mãe de 9 filhos, Dona Clemenícia nunca está parada. O celular é companheiro, mas os serviços domésticos e as atividades externas preenchem o dia a dia da jovem senhora. Sou muito ativa, graças a Deus. Peço a Deus todo dia, mas ser com vida, com saúde, né? Eu limpo a casa, eu varro lá, eu faço tudo. Atividade de casa, faço comida, faço tudo. E gosta de sair também ou é mais caseira? Mas eu gosto de sair, não gosto de estar em casa. Eu estou aqui, eu ando com a minha menina por todo canto, a gente vai para o supermercado, vai para o shopping, vai para todo canto, para a praia. Apenas entre 2012 e 2021, mais de 12 milhões de brasileiros ingressaram no grupo de pessoas com 60 anos ou mais. A expectativa é de que esse crescimento seja ainda mais acelerado nos próximos anos. O envelhecimento progressivo da população representa novos desafios. Um deles, conhecido como economia prateada. Esse termo foi criado, não é? Mas ele está criado para descrever uma realidade, que é o envelhecimento das populações. Isso é um fenômeno mundial, mas aqui no Brasil chegou um pouco tarde, mas já está acontecendo, né? Hoje nós já temos 30 e tantos milhões de idosos de mais de 60 anos e esse número vai tender a crescer. As condições, os medicamentos, né? As condições de vida, os alimentos, isso está permitindo que as pessoas vivam mais tempo e mais saudáveis. Um estudo realizado com o público sênior, consumidor denominado 60+, mostra que no Brasil esse mercado atinge a marca de 1,6 trilhões de reais por ano, representando pelo menos de 20 a 30% de qualquer mercado de consumo. Quem gosta de comprar pela internet está aqui. É eletrodoméstico, roupa, calçado. Este aqui foi o mais recente. Essa sandália, a gente olha no aplicativo aí faz o pedido. E chega em casa bem rápido. Chega rápido. A economia prateada, movimentada por consumidores maduros, ainda pode crescer bastante, já que a maioria das marcas e serviços continua ignorando essa importante parcela da população, atualmente estimada em 37 milhões de pessoas. O mercado parece que ainda não despertou para esse potencial de pessoas, não é? São milhões de pessoas aí, portanto, isso é um potencial de consumo muito grande. E não só de consumo, mas de participação ativa. E não é que nosso entrevistado, experiente economista, faz parte da estatística de uma geração de cabelos brancos disposta a viver mais e melhor? Aos 83 anos, Nelson tem uma rotina diária de muitas atividades. Além de atuar como professor, ele não abre mão de se exercitar. Por aqui, muita saúde e disposição. Eu tenho conseguido uma certa estabilidade, né? Com a idade que eu tenho, além de fazer esse exercício de musculação, eu nado. Eu já ganhei uma medalha de ouro e uma medalha de prata no campeonato master de natação, há 3 ou 4 anos atrás. Continuo a nadar, ando, corro, portanto isso é para manter a estrutura, né? Eu acho que envelhecer só é bom enquanto a gente envelhece em condições de cuidar do seu próprio corpo. O orgulho da família. Meta de vida de Danilo. Chegar à idade do pai com o físico e a mente de um jovem. Eu vejo assim os pais de meus colegas e tal, e eu consigo ver que o meu pai está envelhecendo muito bem, né? Às vezes a gente esquece da idade dele. Então, é meta de vida chegar a essa idade com esse corpo e essa mente. Com certeza, né? Acho que todo mundo quer envelhecer muito bem. E ele é um exemplo disso. Com certeza. E olha, a qualidade de vida do brasileiro está aumentando até mais rapidamente que de outros países. E isso tem mudado várias realidades locais, inclusive a economia. O fato é que a população tem envelhecido com mais saúde, sendo mais ativa. Para falar mais sobre economia prateada, a gente conversa com o nosso planejador financeiro, Guilherme Bahia, chegando aqui junto
Boa noite para você, Guilherme. Seja bem-vindo aqui ao JC. Para começar a nossa conversa, me explica aí como é que se caracteriza economicamente essa pessoa com mais de 60 anos. Bom, antigamente se falava que a pessoa com 60 anos já deveria estar aposentada, mas a gente sabe, a gente viu na reportagem, são pessoas cada vez mais ativas, que conseguem ou prolongar sua vida de trabalho ou até mesmo desenvolver novas atividades depois que param o emprego formal anterior. Esse público é 17% dos mais ricos e apenas 4% das pessoas com mais de 60 anos estão na metade mais pobre da população. Isso é importante a gente considerar porque a gente está falando do aspecto renda, que é aquele fator que vai determinar o quanto o público desse mercado é interessante, e é muito. E a partir daí que a gente precisa considerar é que é um público muito estudado, que tem necessidades específicas, gostos e toda uma gama de necessidades que lhes são próprias para que sejam melhor atendidos. O importante é a gente pensar, e a gente está trazendo uma oportunidade de investimento para o nosso espectador, que é um público relevante, que merece atenção, tem necessidades específicas e que, se bem atendidas, é um público que tende a ser muito mais fiel e fidelizável do que a população mais jovem. Público, né? Já que tem gostos, costumes, comportamentos específicos. Como atrair, então, esse público, Guilherme? Exatamente isso que você colocou, Linda. É um público que tem essas necessidades que são muito peculiares. E que a gente não pense que a bengala é um bom instrumento para apresentar, como, por exemplo, aquelas placas de estacionamento que apresentam uma pessoa de, digamos, de 80, 90 a mais, a pessoa de 60 não se identifica, não. Porque esse público ele é segmentado. Homens e mulheres têm perspectivas diferentes, corpos diferentes, atividade sexual diferente, gostos diferentes, sabores diferentes, expectativas, necessidades, rendas, tudo aquilo que precisa ser especificado. Acuidade visual, então, por exemplo, para atender esse público, eu não posso ter, por exemplo, um cardápio com letras miúdas demais. Eu já preciso ter uma atenção diferenciada, a maneira de se portar, a quantidade de cores no ambiente, as vagas de estacionamento, tudo isso pode ser pensado principalmente sob a ótica de que, como eu disse na resposta anterior, esse público é muito mais fiel e de muito mais fácil fidelização, principalmente agora que o mercado ainda é muito novo para isso. Eu vou colocar uma provocação na cabeça do nosso espectador. Quantas lojas de roupa infantil o público consegue lembrar agora de cabeça? 2 ou 3 nomes é fácil de vir à cabeça do nosso espectador. Mas quantas lojas de roupa específica, por exemplo, para o público masculino acima de 60 anos? Não é tão comum, por exemplo, haverem pessoas de mais idade esguios mais ou menos com o meu perfil. Então a cintura é diferente, a boca da calça é diferente. Então há toda uma dinâmica para que atenda. E como eu disse, é um público que paga muito bem e que tende à recorrência. Isso é muito mais interessante. Já deu a dica aí de uma oportunidade de negócio, hein? Gostei. Você usou o exemplo aí das lojas específicas para criança, para bebês, enfim. Então, daqui para frente, por exemplo, vai ser possível, vai ser fácil, vamos dizer assim, a gente acompanhar a abertura de novos negócios, de lojas mesmo, lojas voltadas para esse público da terceira idade, ô Guilherme? Olha, Linda, eu espero sinceramente que daqui a 20 anos, sabe, quando eu chegar lá perto dos 2060, que eu tiver mais prateado um pouquinho, eu tenho expectativa de que isso já tenha aumentado bastante, mas assim, isso é uma tendência do mundo. Na verdade, alguns países já evoluíram bem nesse sentido. Japão, alguns países da Europa, em que o público consumidor de 80 anos já é muito maior do que o público consumidor até 10 anos. O que a gente falava na nossa época de escola, da pirâmide etária, em que os idosos eram minoria e os mais jovens eram a base da pirâmide, essa pirâmide ela deu uma quadradada, vamos chamar assim, e ela já está começando a se inverter. Menos jovens, mais pessoas de mais idade, o que significa que o público consumidor está mais aqui em cima e cada vez menos lá embaixo.
Então, minha expectativa é de que sim, daqui a 20 anos eu espero ver lojas me atendendo cada vez melhor. Ou seja, quando chegar a nossa hora, né, o nosso tempo aí de viver esse momento, se Deus quiser, a terceira idade, vai ser mais fácil encontrar alguns artigos, algumas coisas específicas para nós, né? Muito bem, Guilherme, obrigada pela sua participação. Boa semana para você, viu? Até a próxima. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Então, Guilherme Bahia, nosso planejador financeiro, trazendo aí informações e insights também para a gente começar essa semana muito bem informado, inclusive sobre economia. Vamos mudar agora de assunto.